Eu vou falar de um verso que ele está sendo não mal interpretado, né, hoje em dia. Ele está sendo interpretado ao contrário. Olha só, isso é um perigo, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Está em Mateus, do versículo 37 até o 41. Ele está falando da volta de Jesus Cristo aqui. E ele vai fazer uma comparação com a época de Noé e a volta de Jesus. Olha o que diz Mateus 24, no versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ele está afirmando, assim como foi na época de Noé, vai ser a volta de Cristo. Versículo 38. Agora ele vai falar como foi na época de Noé. E depois ele vai falar como vai ser na volta de Cristo. Ele vai descrever, olha só. Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aqui ele descreveu como foi na época de Noé. Então, ele está descrevendo a partir do ponto de vista dos perdidos, dos ímpios. Ele diz assim, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, estavam vivendo normalmente. Até um dia em que Noé entrou na arca. E eles nem perceberam que Noé entrou na arca, os ímpios. E ele continua, só perceberam quando veio o dilúvio e os levou a todos. E aí ele diz, assim será também a vinda do Filho do Homem, de Jesus. Então os ímpios estavam vivendo normalmente, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E aí Noé entrou na arca. E eles não perceberam, continuaram vivendo normalmente. Só perceberam que Noé entrou na arca quando veio o dilúvio e os levou a todos. Esse levou significa que eles foram todos mortos pelas águas, tá? Então agora ele contou como foi na época de Noé. Agora ele vai contar como vai ser na volta de Cristo. E ele está falando que é igual, olha só. Então, 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, deixada a outra. Olha só, agora na volta de Cristo, 2 pessoas estão no campo e de repente um é tomado e o outro fica. 2 mulheres estão trabalhando no moinho, uma é tomada e a outra fica. A questão aqui é que ele falou que é igual na época de Noé, olha só. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, quem foi tomado? Quem foi levado pelas águas? Quem foram mortos? Os ímpios. Noé ficou na arca. E agora na volta de Cristo, tem 2 no campo. Um é tomado, um é morto, o outro fica. 2 estão trabalhando no moinho. Uma é tomada, é morta, a outra fica. E eles estão pregando por aí que quem está sendo tomado no campo está sendo levado para o céu. Mas é exatamente o contrário do que o verso diz, né? Mas vamos confirmar isso, ó. Basta você ir lá em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 16 e 17. Está descrevendo o mesmo momento da volta de Cristo. Olha como ele fala, ele confirma lá que aqueles que estão sendo tomados estão sendo mortos, olha só. E quem está ficando é quem vai para o céu. Diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, Jesus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ressuscita os mortos em Cristo. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha só, o verso está falando. Aqueles que ficaram são os vivos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para encontrar Jesus na altura das nuvens. Ele está completando aquele verso, né? E hoje é tão mal interpretado. Na verdade, eles interpretam ao contrário. Isso é uma coisa muito grave, na verdade. Não é um erro de interpretação, tá? Então eu vou repetir, olha. Mateus 24, 37.
pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, os ímpios foram levados, foram mortos pelo dilúvio. Agora, o verso 40 e 41, que ele vai falar da vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, deixada a outra. Aí depois em Tessalonicenses ele fala: aquele que ficou vai ser arrebatado, aquele que ficou vivo vai ser arrebatado e levado para o encontro com o Senhor nos ares, na altura das nuvens. Essa é a interpretação simples, lógica, mas hoje em dia tem se pregado o contrário, que esses que estão no campo, que é levado, está sendo levado para o céu. As mulheres que estão no moinho, a que está sendo tomada, para o céu. Mas isso é mentira, porque o verso fala exatamente o contrário. Os que ficam, que vão ser arrebatados até a altura das nuvens para encontrar Jesus. Amém?